Boa noite, igreja. Para mim é uma grande alegria poder estar em comunhão com os irmãos de novo, depois desses domingos que a gente pôde estar junto. Ainda mais é uma grande honra poder estar pregando a palavra de Deus nesta noite. Se for possível projetar a mensagem, os slides ali. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta, é um questionamento. Por que você deve pregar o Evangelho? Por quê? A gente vai ver isso, a resposta disso a partir de Romanos capítulo 1, os versículos 16 até o 21, onde vamos estar lendo posteriormente. Jesus Cristo, Ele é o caminho da salvação. Diversas religiões pregam outros caminhos para a salvação. O islamismo, o judaísmo, entre outras religiões. Alguns chegam a dizer que todos os caminhos levam a Deus, quando na realidade, apenas um caminho, Jesus Cristo, a verdade, que é o caminho, a verdade e a vida. Talvez você já tenha ouvido esse tipo de pregação diversas vezes, talvez desde criança, mas há sempre o que aprender e há sempre o que ser relembrado. Nós facilmente esquecemos aquilo que aprendemos durante a nossa caminhada cristã. Então trataremos deste assunto essa noite. Os cristãos têm como anseio pregar a sua fé de maneira mundial, para que todos venham a conhecer a Jesus Cristo. Eles anseiam a salvação de todas as pessoas, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus conhecidos e até desconhecidos. Nós entendemos perante a Bíblia que devemos pregar o Evangelho para todos. E falamos isso para os outros, porque somente pela fé em Jesus Cristo somos salvos, como está lá em Efésios 2:8. Entretanto, será que isso não é apenas uma retórica? Será que é apenas um discurso nosso? Será que de fato estamos colocando em prática aquilo que cremos, que é pregar o Evangelho para todas as pessoas? E nós só estaremos cumprindo a nossa função plena como igreja se pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Se a pregação não for uma das prioridades da igreja, nós podemos estar fazendo de tudo, mas não cumprindo plenamente a nossa função. A função que Jesus Cristo nos deixou. Irmãos, os batistas desde a antiguidade entenderam que é necessário fazer missões, que é necessário pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui no Brasil, os embaixadores do rei, as mensageiras do rei, até ministérios da terceira idade, pregam o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos conferências, cruzadas evangelísticas e por aí vai. Nós temos 3 juntas de missões, estaduais, nacionais e mundiais, fora as regionais espalhadas pelo Brasil. E uma das coisas em que menos temos investido nos últimos anos, como batistas de forma geral, é no evangelismo, é em missões. Infelizmente, as igrejas batistas tão fortes em missões têm deixado isso de lado com o passar dos anos e principalmente nos últimos anos. Mas o evangelismo deve ser uma prioridade em nossas vidas. Deve ser uma prioridade. Precisamos ser uma igreja que vive missões, que prega o Evangelho de Jesus Cristo para os descrentes. Precisamos ter isso em mente. O Senhor Jesus Cristo é a autoridade suprema que nos ordena proclamarmos o Evangelho da salvação para todos. É preciso entender que o êxito nessa missão de pregar o Evangelho não é que todas as pessoas nas quais falamos creiam em Jesus Cristo, porque a salvação, a conversão é o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida da pessoa. O êxito está então em pregar o Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas que conseguirmos, que pudermos alcançar. Aí a salvação, Deus faz, Deus atua
na vida da pessoa. A Bíblia, ela nos ordena fazer discípulos e não a converter a eles, porque é impossível a gente converter alguém. Essa tarefa é unicamente de Deus. Eu estarei lendo então Romanos 1, 16 a 21. Esta carta do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, é claro em nos dizer a verdadeira realidade do ser humano. Como nós carecemos, como nós precisamos da graça de Deus. Como nós precisamos do poder de Deus que transforma, que regenera o ser humano. Os 3 primeiros capítulos aqui de Romanos estabelecem um dos pontos principais do que Paulo quer ensinar, que todos os humanos, todas as pessoas são pecadoras e carecem da graça de Deus, necessitam dessa graça. Se puder mudar o slide, a gente vai ver nesta noite 3 motivos para você pregar o Evangelho. Mas antes disso, antes de entrar nesses motivos, vamos estar lendo aqui Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Se você puder estar abrindo sua Bíblia, Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé, ou pela fé, como está em algumas traduções. É o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Vamos estar orando? Ó Pai, te peço que, através da mensagem essa noite, através das tuas escrituras, nós possamos compreender que precisamos fazer missões, que precisamos pregar o Evangelho para todas as pessoas. Pai, nos ajuda a cada vez mais viver dentro da tua vontade. Esteja cuidando de cada pessoa que está aqui presente esta noite, daqueles que estão acompanhando pela internet também. Esteja abençoando as suas vidas e falando com cada um. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse anteriormente, verificaremos 3 motivos para você pregar o Evangelho. A Bíblia nos relata vários motivos, mas vamos ficar em 3 nesta noite. E o primeiro é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se puder mudar o slide, a gente verifica isso nos versículos 16 e 17 aqui de Romanos 1. De certa forma, os versos 16 e 17 aqui em que nós lemos, é uma ligação entre a parte mais pessoal da carta, na qual Paulo está tratando a sua relação com os romanos, e a ligação com a parte mais teológica que vem a partir de então dos próximos versículos.
No capítulo 1, versículos 2 a 4, nós verificamos o vínculo desses versículos 16 e 17, quando diz que Jesus é Rei, o Filho de Deus. E esse evangelho aqui, como poder de Deus, é uma ação divina, uma ação somente divina antes de qualquer coisa. E é essa ação que promove a salvação daqueles que creem. A menção que temos aqui dos judeus, primeiramente, se refere ao contexto histórico, porque primeiramente o evangelho foi pregado aos judeus. Também está relacionado com o Antigo Testamento, Israel foi eleito como povo de Deus. Mas se continuarmos no versículo, verificaremos que a salvação é também do grego. O grego aqui é a síntese de todos aqueles que não são judeus. Ou seja, a salvação está disponível para todos os povos, todas as pessoas. É não exclusiva de nenhum povo ou nação de forma específica. A justiça de Deus, citada no versículo 17, aplicada ao indivíduo, inclui o perdão de Deus, inclui a justificação, a reconciliação com Deus e também a redenção. E é pela fé em Jesus Cristo que somos transformados em justos. Mesmo quando aprendemos tudo isso, mesmo quando entendemos que é pela fé que somos salvos, mesmo quando entendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para tirar as pessoas do inferno, ainda assim, muitas vezes fazemos exatamente o contrário do que Paulo fez aqui no versículo 16, quando ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho. Muitas vezes temos vergonha de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Os cristãos, de forma geral, são impedidos por motivos pessoais, sem justificativas, para pregar o Evangelho. Seja a vergonha de ser diferente dos demais, seja a vergonha ou medo de rejeição, ou qualquer outro motivo. Mas nós devemos entender que o poder de salvação está em Deus e não em nós. A nossa tarefa é pregar o Evangelho. Se a pessoa rejeitar, se a pessoa zombar, ou seja o que for, isso é questão dela com Deus. A nossa tarefa é pregar. Tantos empecilhos são colocados por nós, tantas vezes, para pregar o Evangelho da salvação. Às vezes está com muito sol, a pessoa pode reclamar: nossa, está muito quente para sair para pregar o Evangelho. Aí está chovendo: nossa, com essa chuvarada eu não vou sair. Ou a pessoa está com um pouco de sono e prefere ficar dormindo em casa, dentre outros motivos. Quando na realidade nenhum desses são de fato justificáveis. Quando entendemos que pessoas estão indo para o inferno, que precisam ouvir do Evangelho da salvação. Nós devemos olhar para a realidade humana, que se não for por Jesus Cristo, o ser humano vai morrer nos seus pecados, delitos e transgressões, seguindo a presente ordem deste mundo, seguindo as ordens do diabo, como está lá em Efésios 2. Então, pregue o Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. 3 motivos para você pregar o Evangelho. Além de ser o poder da salvação, nós temos o segundo motivo, que a ira de Deus se manifesta contra os ímpios. Está no próximo slide, e a gente vê isso no versículo 18. O apóstolo Paulo aqui no versículo 18, ele relaciona a justiça de Deus e consequentemente o Evangelho com a sua ira contra a impiedade e as injustiças dos seres humanos. Vou ler novamente aqui o versículo 18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então a justiça de Deus é contrastada aqui contra a impiedade do ser humano. Dessa forma, a redenção da criação inclui necessariamente um acerto de contas. E esse acerto de contas se dá pela fé, devido ao sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Lá em Colossenses 2,14, nós lemos o seguinte: cancelando o escrito de Deus, cancelando o escrito
de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. A dívida que nós tínhamos com Deus foi cravada lá na cruz pelo próprio Deus. Na cruz, Deus cancelou toda a nossa dívida e foi feito acerto de contas. Mas então é preciso crer em Jesus Cristo para que esse acerto seja concretizado. Na cruz, Jesus bebeu todo o cálice da ira de Deus que deveria cair sobre nós. Foi uma morte substitutiva. É como se nós estivéssemos lá, Ele tomou o nosso lugar. E a ira de Deus que deveria cair sobre cada um de nós, caiu sobre Jesus Cristo. Mas é importante também entendermos que a ira de Deus ainda cairá sobre o ímpio, sobre aquele que não crê em Jesus Cristo. A ira de Deus não indica alguma forma de emoção humana pecaminosa, mas pelo contrário, é uma determinação justa e inevitável, aludida em termos do fim do mundo, do fim dos tempos, ou seja, referindo-se ao julgamento futuro que teremos na volta de Cristo. A ira de Deus também é diferente da ira humana, no sentido de que a Bíblia declara que Deus é tardio em irar-se. Sua ira não explode rapidamente, de forma repentina e inesperada. A Bíblia dá diversas advertências sobre ela. E a Bíblia também nos diz que Deus é paciente para que o ser humano se arrependa. Como diz lá em 2 Pedro 3:9. Deixa eu dar uma ilustração. É como se Deus, numa mão, estivesse chamando o pecador à conversão, dizendo: venha e creia em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, seja salvo. E na outra mão, ele estivesse aplacando a sua ira, impedindo que a ira de Deus caísse sobre os pecadores. Mas chegará um dia, que é na volta de Cristo, em que as mãos dele se recolherão. E a oferta da salvação terminará. E a ira de Deus cairá sobre o ímpio. Então devemos aproveitar este tempo que temos aqui para pregar o Evangelho, porque ainda é tempo de salvação. Devemos pregar o Evangelho, ainda é tempo de salvação. Então a gente verifica 3 motivos para você pregar o Evangelho. Primeiro, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O segundo motivo, a ira de Deus se manifesta contra os ímpios. E o terceiro motivo é que todos são indesculpáveis perante Deus. Isso fica claro no versículo 19 ao 21. Eu vou estar lendo aqui o 20, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. No versículo 18, como eu já disse, nos é revelado que a ira de Deus se manifesta contra a impiedade e a injustiça. E se prosseguirmos aqui lendo esses versículos a partir do 19, chegamos no que pode ser definido como uma terrível, chocante realidade, porque todos, sem exceção, são indesculpáveis perante Deus. Pois a todos Deus se revelou através da natureza criada, através da moral do ser humano. Como nós lemos aqui, Deus se revelou a todos. E com frequência, esse tipo de afirmação, que todos são indesculpáveis perante Deus, vem com uma forte objeção do tipo: que injustiça!
E aqueles povos isolados que nunca ouviram falar de Jesus Cristo não serão salvos. Mas essa é a verdade, igreja. Não é comigo ou qualquer outra pessoa que você deve discutir injustiça, é com Deus que sempre é justo. E Ele diz que todos são indesculpáveis, inclusive quem nunca ouviu falar dele, pois Deus se fez conhecido para todos. A única exceção em relação a ter fé em Jesus Cristo para ser salvo, nós podemos entender pela Bíblia que se referem às crianças ou bebês antes da idade da razão, e aquelas pessoas que por algum problema cognitivo não podem, são incapazes de crer em Jesus Cristo. Isso fica claro em alguns versículos, vou destacar primeiramente, nesta noite, 2 Samuel 12, 22 a 24, nesse contexto, Davi perdeu o seu filho, que era bebê ainda, e ele diz o seguinte: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei, porque dizia, talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Destacar essa parte quando fala, eu irei até ela, ou seja, quando Davi morresse, eu tinha certeza que encontraria o seu filho, que ainda era novo. Irmãos, a ignorância não salva ninguém, a exceção aqui é bebês, e pessoas são capazes de crer, até o problema cognitivo ou até ter idade para crer. Então, por isso, devemos pregar o Evangelho para todos. Devemos mostrar Cristo para todos. Não há nada que o ser humano faça que o torne de alguma maneira merecedor do céu. Para o ser humano é impossível ser salvo por seus próprios méritos, por seu esforço. E isso fica claro na famosa parábola conhecida como camelo e fundo de uma agulha, que eu vou estar lendo aqui em Mateus 19, 23, diz assim, Mateus 19, 23. Então, Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Versículo 24. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Se puder, está mudando o slide, que tem uma gravura, e essa gravura, não sei se vai dar para ver daqui, mas ela mostra que muitas vezes na história as pessoas tentaram adaptar este versículo para dizer que o rico vai entrar no reino do céu. Qual é a ideia dessa gravura? No lado da gravura, a gente vê uma espécie de estilingue tentando empurrar um camelo dentro do fundo de uma agulha. Ali também alguma coisa semelhante ao óleo para que o camelo então consiga entrar na agulha. E algumas pessoas com marretas ainda para passar, bater no camelo para entrar na agulha. Tenta fazer de tudo que é jeito para dizer, olha, o camelo passa no fundo de uma agulha, então o rico pode entrar no reino dos céus. E na prática, essa tentativa de amenizar o versículo foi feito de tantas maneiras. Talvez uma das mais conhecidas é que a agulha não era uma agulha. Alguns tentam argumentar que a agulha, na verdade, se refere a uma portinhola que tinha um portão lá em Jerusalém. Mas, na realidade, nunca houve uma portinhola chamada de fundo de agulha. Mesmo tendo uma portinhola lá de fato, nunca foi usada para passar camelos. Então, essa explicação não faz sentido. O camelo aqui é o animal camelo. Outros tentaram dizer que, na verdade, a agulha não é uma agulha. No grego, a palavra para agulha, ela, mudando apenas uma letra, ela pode ser entendida como um cordão. Então, alguns disseram que, na verdade, o camelo, mudando para uma palavra, ele pode ser entendido como cordão, que ao invés de camelo é
Camilo no grego. Então as pessoas disseram, na realidade o que aconteceu foi o seguinte, o discípulo de Cristo, os escribas, entenderam de forma errada. Eles deviam ter registrado Camilo e não Camelo. Então, é uma corda que vai passar no fundo de uma agulha. Mesmo essa corda sendo difícil, ela é capaz de passar no fundo de uma agulha. Então, o que se tentou fazer é dizer que o camelo não era camelo e a agulha não era agulha. Quando, na realidade, agulha é agulha e camelo é camelo. Isso é mais evidenciado ainda porque havia um ditado popular na África, nesse sentido, em outros redores do mundo. Por exemplo, na África se falava que é mais fácil o elefante passar no fundo de agulha do que acontecer tal coisa. Isso é um ditado popular conhecido na época. E fica claro para nós, porque o evangelista Lucas, lá no seu texto, quando relata isso, ele utiliza uma palavra em grego que é belones, que é exatamente uma agulha de cirurgia, porque ele era médico, então era uma agulha. E se nós entendemos que um camelo não pode passar no fundo de uma agulha, então é impossível entrar um rico no reino dos céus também, como diz esse versículo. Interessante, é no versículo 25, que diz assim, ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Eles entenderam que ninguém podia ser salvo, porque o rico não podia ser salvo, assim como o pobre não podia ser salvo, ou classe média, seja o que for, ninguém podia ser salvo. A resposta de Jesus é a seguinte, para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que isso nos ensina? Que a salvação não é adquirida por mérito nosso. A salvação é adquirida unicamente pelo poder de Deus em nossas vidas. Nós somos indesculpáveis, nós somos pecadores e carecemos da salvação, da glória de Deus, porque somente Ele pode salvar. E por isso devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Concluindo, se puder estar avançando o slide, Jesus Cristo, Ele é o caminho da salvação e não há outro. As pessoas já ao longo da história inventaram diversos caminhos até Deus, mas somente Jesus é o caminho. A gente verificou também 3 motivos para você pregar o Evangelho. Por que você deve pregar o Evangelho? Primeiramente, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Segundo, a ira de Deus se manifesta contra os ímpios, se eles não se converterem. E terceiro, todos são indesculpáveis perante Deus. Como falei, ignorância não salva ninguém, mérito humano algum salva. Precisamos pregar o Evangelho para todos, para que todos venham crer. Se puder mudar o slide, eu gostaria de deixar 2 questionamentos para a igreja nesta noite. Nós vamos optar pelo conforto ou escolher a cruz de Cristo? Ou seja, nós vamos preferir ficar em zona de conforto ou obedecer à missão que Deus nos deu? Segundo, vamos deixar as coisas como estão ou aceitar o sacrifício dessa missão? Muitas vezes pode ser, de certa forma, um sacrifício, sair na chuva, sair num sol escaldante ou deixar de fazer tarefas do dia a dia. Mas nada disso é justificativa para deixarmos de pregar o Evangelho. Como disse Billy Graham certa vez, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca de pecadores. Você não vai achar lugar nenhum da Bíblia, algum versículo que diga, pecadores venham até a igreja. Você vai encontrar dizendo para a igreja fazer discípulos de Jesus Cristo, pregar em todo o mundo e para todas as pessoas. Cristo, ele não é insensível às necessidades humanas e terrenas, seja qual forem. Ele cuida de nós, e devemos cuidar de coisas terrenas também. Mas, no entanto, ele veio para reconciliar o ser humano consigo de forma eterna. E nós devemos fazer parte disso. Esse é o meu apelo para vocês esta noite. Devemos sair da nossa zona de conforto, mudar o status quo.
Devemos ser uma igreja missionária, que vive missões e prega o evangelho para todas as pessoas. Vamos estar orando. Pai, obrigado por cada um que esteve aqui presente nesta noite. Te peço que esteja abençoando a vida de cada um. Nos desperte a entendermos o teu chamado, que possamos cada vez mais dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpre a tua vontade em minha vida. Que esse seja o nosso desejo como igreja, proclamar o teu evangelho para todas as pessoas. Em teu nome que eu oro, Jesus Cristo. Amém.